todos agora, nesse momento de muita gratidão por esse encontro maravilhoso. Fechar nossos olhinhos, nos conectar com a divindade, com todos os nossos mentores, para que a gente continue na caminhada do aprendizado, do crescimento, com muita gratidão no coração, para que cada dia seja absorvido por nós com muita amorosidade, com muita alegria, para cada momento de descoberta que a vida nos oferece. Obrigada pelos amigos, obrigada pelas oportunidades, obrigada pelos desafios que nos faz crescer, aprender e a nos conhecermos melhor. Aqui unidos, mais uma vez, numa energia amorosa, vamos juntos descobrir mais um mistério da vida. Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja. Que o Deus, a glória para sempre. Muito obrigada, Sheila. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Vamos lá, gente. Obrigada. Vamos lá. Bom, então hoje a gente continua falando, né, sobre os chakras. Vou pedir só para quem tiver com o microfone ligado, por favor, para desligar, porque senão fica dando retorno. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente continua hoje, na semana passada nós estudamos, né, o frontal, laríngeo, cardíaco, e hoje a gente vai estudar, né, o plexo, o esplênico e o básico, né? Então a gente começa pelo plexo, tá diretamente ligado aos órgãos relacionados ao sistema digestivo, estômago, fígado, baço, pâncreas, vesícula biliar, sistema nervoso vegetativo. Né? Esse que a gente fala assim, bem pertinho aqui da boca do estômago, né? Depois a gente vê uma imagem. Diz respeito ao nosso apetite, a forma como digerimos desde alimentos em geral até questões emocionais. Então, nesse chakra, a gente consegue, né, o nosso corpo, ele absorve também a questão, né, de alimentação, essa digestão dos alimentos, porque ele está ligado a órgãos que têm correlação com isso, mas também a forma como a gente digere as nossas questões emocionais. Por isso que às vezes é tão comum, né, da gente dizer assim, nossa, em alguma situação de estresse ou emocionalmente forte que a gente vive, né, da gente sentir um incômodo, dor, enjoo, né, são sensações que a gente tem muito comuns e que às vezes a gente acha que está ligado só ao físico, mas não, também está ligado a essa parte aí dessa comunicação do nosso chakra, né, com os nossos corpos, principalmente o emocional. Enquanto o sistema digestivo consome e digere as impressões materiais, o cérebro, citado aqui como consciência, digere e consome as impressões imateriais do mundo. A sede da nossa personalidade está no terceiro chakra. Então, a forma como a gente se apresenta, né, ao mundo, como a gente se relaciona com as pessoas, está intimamente ligada a esse chakra do plexo solar. Então, a emoção ela é registrada nesse centro de energia. Se a relação for, né, conflituosa, pode inclusive alterar o funcionamento do sistema digestivo, afetando diretamente algum órgão. Por exemplo, às vezes a gente tem muitos problemas digestivos, enjoo, vômito, né, muitas disfunções nesse sistema, né, por conta de situações que a gente vive de conflito, de estresse, de ter se aborrecido com alguém, ou emocionalmente naquele momento ter sofrido alguma ação direta, né, que mexe com o emocional. Então, como as nossas emoções,
elas estão muito ligadas e são muito registradas nesse centro de energia, a gente sente muito fisicamente, né, reações nesse chakra quando há algum desequilíbrio, né? O funcionamento harmônico do terceiro vórtice de energia, né, do chakra do plexo, desculpa, nos traz uma sensação de paz, de aceitação e de totalidade, né? A gente se sente mais completo. Proporciona harmonia com a vida e a posição que nós temos na vida. Então, a gente se sente bem, né, com relação àquilo que nós vivemos, né, e como nós estamos manifestando a nossa existência, né? Então, a gente se sente inteiro, se sente entregue aqui. Dessa forma, você tem ainda condições de respeitar igualmente os sentimentos e as peculiaridades das outras pessoas. Acaba tendo a capacidade de observar as situações por ângulos menos emocionais, gerando mais segurança e tranquilidade para você e todos à sua volta. Então, assim, nesse chakra, como a gente cria as relações, né, que a gente tem com as pessoas, a parte muito emocional, né, a gente acaba conseguindo também aprender a lidar com o outro, né, respeitando também aquilo que a gente percebe do outro, as peculiaridades do outro, observando por outros ângulos, né, que são menos emocionais muitas vezes, né, mas a gente consegue entender o universo da outra pessoa. A emoção registrada nesse centro de energia, né, ela é registrada nesse centro de energia. Então, peraí que eu vou repetir aqui. O funcionamento desarmônico do plexo solar, por outro lado, dá ênfase ao controle. Você acaba querendo controlar tudo conforme seus desejos e seus pensamentos. Né? Então, assim, às vezes a gente acha, né, que o controle ele está ligado, né, a um outro tipo de chakra, um outro plexo, e na verdade ele está bem aqui, né, no nosso plexo solar, né? Então, quando ele está em desarmonia, a gente dá ênfase ao controle, a necessidade de controlar, né, os nossos desejos, os nossos pensamentos, acabamos por nos irritarmos mais facilmente, né? E aí a gente começa a exteriorizar essa porção de raiva, né, que a gente não conseguiu digerir, e aí a gente perde realmente o controle e acaba verbalizando, né, e agindo, tendo atitudes mais irritáveis, né? Porque a gente não conseguiu digerir muito bem aquela emoção, aquilo que a gente vivenciou, que a gente experimentou. Então, pode causar também uma inquietação pela procura de uma satisfação, né? Aquilo que falta lá dentro, né? A gente começa a buscar fora, né? Gera uma inquietação no nosso interior e aí a gente começa a buscar dentro, né, de outras coisas essa satisfação. Então, gerando também compulsões alimentares, compulsões por sei lá, diversos tipos de compulsões, mas acumuladores, né? Às vezes necessidade de comprar muita coisa, entre outras coisas. Então, o hipofuncionamento desse chakra faz a pessoa se sentir abatida e sem ânimo. Quando ele está funcionando, né, de forma desarmônica, desequilibrada, né, ele faz com que a gente se sinta sem ânimo, abatida, a gente fica mais pessimista, começa a ver que tudo parece um obstáculo, né, que vai impedir a realização dos nossos desejos. Então, toda essa sensação que vai causar medo, né, nesse sentido, manifesta também nesse chakra que está muito ligado a essas questões emocionais, podendo também levar ao desenvolvimento da depressão e do pânico. Então, geralmente, quando a gente está mais triste, mais desanimado, sem ânimo, é importante a gente observar o nosso plexo, né? E trabalhar o nosso plexo para ele se reequilibrar. Né? A gente já viu algumas formas de fazer isso, a Ana falou do pêndulo, que é muito legal, mas se a gente observa os sintomas, eu não tenho pêndulo, mas se eu observo os sintomas, eu consigo perceber que chakra eu posso trabalhar mais para equilibrar, né? E aí, de acordo com a minha vontade, é o que vai acontecer, como a gente já viu. Então, de acordo com o meu desejo, com a minha vontade, eu posso trabalhar o meu chakra para que ele se equilibre, né? Cada um vai fazer isso de sua maneira. E aí, os cristais, como eu tenho trazido alguns cristais, né, que ajudam nesse equilíbrio, os cristais para a gente trabalhar o plexo solar, topázio amarelo, citrino, âmbar, turmalina amarela, quartzo rutilado dourado, pérola, jaspe, olho de tigre, malaquita, rodocrosita, né? Tem vários outros tipos de pedra, de cristais que a gente pode usar para harmonizar aí o nosso chakra, como a gente viu na semana passada e na outra também a gente vem falando disso.
E aí a gente passa para o segundo chakra, né? Nós começamos de cima para baixo. Então, é o chakra esplênico ou umbilical, né? Mas mais comumente eles são chamados assim. E eles estão localizados abaixo do nosso umbigo, na altura do sacro, né? Eles vibram na cor laranja, como o sol se pondo no verão, né? Então fica bonito isso. Corresponde ao elemento água e também se relacionam com a esfera dos sentidos. Representam o nosso centro da energia sexual e das nossas forças criativas, né? Então, assim, tudo que é ligado, né, à criatividade, elaboração de projetos, tudo aquilo que a gente deseja fazer, né, que exige a nossa energia de realização, está muito ligado a esse chakra. Então, esse chakra liga diretamente aos órgãos de reprodução, como os ovários, testículos e próstata, ao esperma e a tudo que é líquido, como sangue, linfa, sucos digestivos, rins, bexiga, quadris, toda essa parte do nosso corpo, né, mais líquida, né, tem relação com esse segundo chakra. Algumas características, né, do esplênico. A primeira característica desse vórtice de energia fala sobre a função da água, ligada ao feminino. Sua esfera de ação no homem se manifesta no impulso da ação, da realização e da fecundação. E na mulher, o impulso principal é o do acolhimento, de entrega ao impulso criativo para suprir, alimentar, proteger e permitir o crescimento da nova vida. Isso no âmbito físico, literal ou no nível psíquico. Então, a gente percebe, né, que como esse chakra está muito ligado à água, né, ligado a esse aspecto feminino, a criatividade é algo muito expansivo desse chakra, né? Tudo aquilo que a gente impulsiona para a realização, tudo aquilo que é fecundo, projetos, ideias, filhos, né? Tudo aquilo que a gente deseja criar, construir, gerar, né? A gente faz isso no segundo chakra. Então, na mulher, esse impulso principal, ele vem do acolhimento, né, da entrega para esse impulso mais criativo, para essa questão da nutrição, da proteção, né, até a gestação da nova vida. E para o homem, né, já vai mais no impulso mesmo de realizar, de concretizar, né, e de ser fecundo, de tornar um solo fecundo ali e de plantar semente para que coisas aconteçam. Então, a segunda característica, né, desse chakra fala desse elemento água que também purifica e limpa. Então, isso se manifesta no plano físico como a eliminação das toxinas feitas pelos rins e pela bexiga. E no emocional, eliminando as emoções como medo, raiva, ressentimentos e muito mais, né? Então, a gente às vezes observa assim, pessoas que chegam como pacientes com problemas renais, problemas de infecção, de urina, problemas nos rins, né, de alguma maneira, e a gente percebe porque os rins são os filtros, né, exatamente do nosso corpo. Então, a gente percebe quanto esse chakra ajuda na purificação e na limpeza, né, do nosso corpo físico também, mas muito baseado naquilo que a gente sente, né? Nos nossos medos, nas nossas raivas, nos ressentimentos que nós temos, né? E muitos outros sentimentos que a gente tem que são purificados através desse chakra e também participa aí todo o nosso físico que está ligado, né? Então, quando a gente, geralmente nas terapias, né, a gente sempre observa esse tipo de questão que o paciente coloca, ou até mesmo no atendimento no Renasceu, em qualquer outro centro, né? Das pessoas reclamarem, por exemplo, dos rins, porque a gente já linka logo as emoções, uma forma de eliminação. Então, a gente trabalhando ali esse chakra e trabalhando todos os chakras, né? Mas trabalhando esse chakra, a gente consegue ajudar também nesse equilíbrio, né, dessas emoções para que isso seja um pouco menos tóxico, né? E faça menos mal. Então, é por esse centro de energia que os nossos relacionamentos afetivos sexuais têm função decisiva nas nossas escolhas. Está ligado diretamente ao recebimento do prazer físico, do prazer mental, do prazer espiritual, desde as mais variadas formas de erotismo até a experiência de entrega do ego por um relacionamento mais profundo de união sexual, né? Então, através desse chakra, a gente se relaciona muito, né? A gente se entrega ao outro e a gente recebe do outro também muito desse recebimento de prazer, dessa sensação de prazer, né? O funcionamento harmônico desse plexo nos faz perceber a vida com mais entusiasmo e criatividade. Nos sentimos parte do fluxo criativo da própria criação.
E em relação ao sexual, temos a consciência de estarmos em movimento permanente, ativando o equilíbrio do feminino e do masculino em nossos sentimentos, atitudes e desejos. Então, você vê que ele trabalha, né, essa dualidade do masculino e feminino dentro de cada um de nós, né? Onde a gente começa a ter mais consciente desse movimento, que é um movimento permanente, onde a gente precisa trabalhar todas essas características, trabalhar os nossos sentimentos, os nossos desejos, né, as nossas atitudes. Então, esse chakra fala muito disso, né, da nossa criação, daquilo de criarmos a nossa realidade também, né? Como eu crio a minha realidade? Está muito ligada nesse chakra. É uma realidade pessimista, otimista, né? Já o funcionamento falho, que costuma ter início na adolescência, né? Porque começa toda essa modificação de comportamento, essa modificação fisiológica, biológica, né? E também espiritual, a gente percebe que começa, às vezes, ter uma dificuldade nesse chakra. Isso gera insegurança. Então, os impulsos e os desejos, né, nessa idade, nem sempre têm apoio e orientação. Então, por isso é tão importante a gente cuidar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, pré-adolescentes, né? Também com a questão energética, porque eles tendem a ter um funcionamento mais falho numa determinada fase da vida. Então, isso acaba gerando instintos reprimidos, fantasias sexuais exageradas ou dependências emocionais, entre outras deturpações. Então, para que a gente também entenda que nós não somos só corpo e espírito ou mente, nós somos um todo, né? E aí, para que a gente dê mais atenção também aos nossos adolescentes, aí, aos nossos pré-adolescentes, para que no futuro os adultos sejam mais equilibrados com relação a essa questão sexual também. É nessa época que começamos a criar crenças e de relacionamentos afetivos que nos acompanham por toda a vida. Também aqui a criatividade perde seu potencial e a admiração infantil pelas maravilhas da vida acabam não fazendo mais sentido. Então, é onde a gente rompe aquela ludicidade da criança, né? Até no estudo de segunda-feira a Ana estava dizendo isso, da consolidação aos 7 anos, né? Do aspecto mediúnico e da facilidade que a criança tem para ter contato com esse universo espiritual, né? E aí, quando entra nessa fase aí mais da pré-adolescência, da adolescência, isso fica um pouco mais distante muitas vezes, né? E aí eles começam a perder essa questão mesmo da criatividade, do lúdico, da imaginação, né? Da mente mais fértil para essas coisas mais maravilhosas, né? Que a gente... Maravilhosas no sentido que eu falo de mais lúdicas mesmo, de mais fantasiosas, né? O hipofuncionamento desse chakra costuma com frequência aparecer na infância, quase sempre com a falta de carinho físico. Na sequência vem a puberdade, que gera a tendência de acentuar essa carência e, como resultado, ocorre a falta de autovalorização, frieza sexual e repressão das emoções em geral. Então, muitas vezes a gente percebe, né, que a criança que tem falta de afeto, falta de carinho físico, falta de toque, né, de cuidado, né, dos seus pais, das pessoas com as quais se relaciona, muitas vezes ela pode, na puberdade, gerar uma dificuldade nesse chakra, né, um hipofuncionamento, acentuando o excesso de carência, muitas vezes a falta de autovalorização, baixa autoestima, frieza sexual ou repressão das emoções em geral. Então, a gente percebe o quanto esse chakra é importante nessa transição aí, infância, adolescência e fase adulta, né? Nesses momentos, o quanto é importante a gente cuidar disso desde pequenininhos. Os cristais para a gente trabalhar alguns, né? Cornalina, pedra do sol e calcita laranja. Então, esse é o esplênico. Bom, e aí a gente vai para o chakra básico, né? Que é o primeiro chakra. Quando ativado, a sua cor é vermelho fogo, né? O vermelho no núcleo mais interno do planeta. Tem como elemento a terra, de onde podemos absorver ou enraizar nossa força. Seu princípio básico é fazer um movimento físico aqui e agora, uma relação bem primitiva com a luta ou a fuga, né, para a sobrevivência. Então, a gente pode dizer, é o chakra da sobrevivência, é o chakra que nos dá... Só um minutinho, gente, tem gente pedindo para entrar aqui, peraí. É um chakra, né, que traz uma força vital, né, inesgotável. A gente chama, né, a gente fala da Kundalini, né, ligada a esse chakra. Eu vou falar um pouquinho dela, vou ler um pouquinho aqui pra gente, só para que a gente não fique sem saber do que se está falando, né? O ponto central e o canal do sistema circulatório de energias sutis.
Então, é o fundamento primordial para os chakras superiores se harmonizarem como um corpo único. Como a gente falou lá no primeiro dia que a gente estava falando sobre os chakras, né? Todos eles trabalham interligados. Cada um tem a sua função, mas todos trabalham em conjunto, né? E aí, só para falar um pouquinho da Kundalini, a Kundalini ela é entendida como um poder espiritual adormecido no osso sacro, né? Que só pode ser despertado por uma alma realizada de alto nível. Então, assim, quando a pessoa consegue um desenvolvimento espiritual, um nível de concentração, né, de aprimoramento, consegue despertar a Kundalini, fazendo bastante treinamento também, entre outras coisas. Então, depois do despertar da Kundalini, dessa energia, né, que fica ali no nosso, adormecida, ali no nosso sacro, ela atravessa os 6 chakras que estão acima. Né? Essa energia sobe, Então, ao subir pela coluna vertebral, ela chega ao 7º chakra, dando a iluminação, que nós chamamos de nirvana, né? Para o discípulo, ou ativação da glândula pineal e a liberação de endorfinas. Então, esse processo, ele ocorre para pessoas de altíssimo nível espiritual e que estejam preparadas. Então, não é qualquer um que vai conseguir ativar a Kundalini e atingir o nirvana, né? Precisa de muita meditação, de uma autoiluminação muito grande para se conseguir esse tipo de desenvolvimento, né? De experiência, né? Espiritual energética, né? É o poder espiritual que jaz adormecido acima do 1º chakra, né? Ficando no osso sacro, centro de força situado na base da coluna. É a energia que transita entre os chakras, que são centros de energia no corpo físico. Ao ser despertada, a Kundalini percorre todo o nosso corpo espiritual, equilibrando os chakras energéticos e os centros de energia. Então, esse chakra está localizado na base da nossa coluna vertebral, entre o ânus e os genitais. Tem relação com tudo que é duro no nosso corpo, como espinha, ossos, dentes, unhas. Tem correlação física também com a construção celular do nosso sangue, devido à glândula suprarrenal, que regula o nosso corpo para estar pronto para a ação. O ânus, a próstata, o reto e o intestino grosso também fazem parte dessa lista de correspondentes. Então, esse primeiro vórtice nos liga com o mundo físico e faz o contato direto do nosso sistema de matéria sutil, né, com a energia da Terra e do nosso planeta. Esse contato direto nos confere a firmeza para construirmos a nossa vida com estabilidade e força de realização. É como se ele ancorasse, né, o nosso ser aqui na Terra para que a gente vivesse essa experiência, para que a gente viva, né, essa experiência. Então, através desse chakra, nós nos ligamos ao espírito da Mãe Terra, ao seu amor, acolhimento, criatividade, força. Então, tudo que diz respeito à sobrevivência, seja real ou imaginário, circula nesse chakra. Então, tudo que diz respeito à alimentação, dinheiro, abrigo, medo de alguma coisa que traz risco de vida, de forma primitiva ou não. É ele que dá o sinal sexual de sobrevivência nas questões da continuidade da espécie, reprodução e formação da família. O funcionamento harmônico... Só um minutinho, tem mais gente pedindo para entrar. O funcionamento harmônico desse primeiro plexo fala da gratidão de tudo que a Terra produz e que está à nossa disposição, como alimento, proteção, segurança, afeto, estabilidade, força interior e uma confiança inabalável das realizações das nossas metas. Então, o equilíbrio entre o aquietar e o fazer e o realizar, né, nascem nesse vórtice e acabam se desdobrando na sabedoria e aceitação da própria impermanência da vida, que é morte e renascimento. Então, esse chakra é o nosso chakra da sobrevivência, né? Ele que ancora a nossa energia aqui, que faz com que a gente sobreviva e realize tudo aquilo que a gente precisa aqui. Então, o funcionamento desse chakra né, de forma desarmônica gira em torno de compulsões obsessivas com sexo e bens materiais de forma em geral, sem pensar nas consequências. Inclui-se aí também os excessos de prazeres sensuais, esquecendo-se até do seu próprio bem-estar, usando, por exemplo, bebidas alcoólicas, drogas, excesso de comida, tudo isso. Manifestamos nesse chakra a tendência de reter bens com muita dificuldade de desapego, podendo estender esse desapego ao corpo físico, desenvolvendo prisão de ventre, obesidade, retendo água e gordura e até o isolamento do convívio social.
Então, tudo isso, né, essa capacidade que a gente tem de se relacionar com o mundo, de ancorar quem nós somos aqui na Terra, de sobreviver, né, de reagir às questões emocionais, né, como falou de luta e fuga, né, ou a gente foge, né, na inteligência emocional, né, a gente sabe disso, que a cada ação, ou a gente foge, né, ou a gente luta, né, ou a gente vai para o medo ou para a coragem, para a ousadia. Então, tem muito desse equilíbrio nesse chakra. Então, ainda falando do lado negativo da utilização dessa energia vital, temos que citar o mecanismo emocional de defesa que gera raiva, violência, intolerância e a irritação, que acaba desenvolvendo situações extremas de fúria sem pensar no outro e nem em si mesmo. E podemos citar até o distúrbio do chakra raiz na maioria das pessoas, que é desrespeitoso que diz respeito com o próprio planeta, né? Assim, não respeita o planeta Terra, a natureza, os elementais, que não se preocupa, né, com tudo que nos cerca, que também é vida e que é onde nós ancoramos a nossa existência, né? Então, a gente também pode ligar um distúrbio a esse chakra, pessoas que desmatam, que queimam, que matam os animais, que destroem a natureza de alguma maneira, né? O hipofuncionamento desse chakra traz com frequência falta de vontade de seguir adiante, porque ele está amplamente ligado à nossa vontade de viver, de sobreviver, de existir, né? Então, tira a nossa vontade de seguir adiante, diminui a nossa resistência física, abala a nossa segurança e o nosso psiquismo, né? E faz com que a nossa vida, a gente fique se sentindo como se estivesse sem base, sem chão, né? A gente não tem um ancoramento para sobreviver, para seguir e para coordenar a nossa existência. Os cristais que eu coloquei 2, rubi e calcita vermelha, para que a gente possa trabalhar o chakra básico. Lembrando que a gente pode usar a cromoterapia, o autopasse, o reiki, né? E a força do nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa vontade é que vai fazer toda a diferença, tá? Eu vou passar o primeiro vídeo e aí vamos ver se dá tempo da gente assistir os outros, né? Depois, se alguém tiver dificuldade, porque como ele está em inglês e tem a legenda, pode ser que alguém tenha dificuldade por estar no celular. Eu posto lá no Renascer também, que eu tenho ele baixadinho aqui, posto lá para todo mundo nos grupos, para que vocês possam assistir. Mas achei bem legal porque ele fala desde a criação, né, de tudo e ele vai passando por todos os chakras. É uma forma da gente visualizar de outra maneira para que isso possa fazer parte do nosso aprendizado, do nosso conhecimento, tá? Deixa eu tirar aqui. Consciousness. From this spark, all of creation arose, spinning out from the... Peraí, só um minutinho que eu vou botar maior aqui. Before the beginning, all was nothing. Only the spark of divine consciousness. From this spark, all of creation arose, spinning out from the center, spinning into being, spinning into time, spinning into wheels of life. From the great spiral galaxies thousands of light years across, to the trillions of atoms swirling in a grain of sand, the universe is made from spinning wheels of energy. Spinning wheels of stardust, giving birth to life. Wheels upon wheels spinning through space, solidifying into form, rotating on an axis, orbiting the sun, revolving and evolving through time. The one in the many, giving birth to life. With a single white moon, our shining blue planet spins in space, a
planet made of earth and water, and fire and air, a planet of sound and light and beauty, and the consciousness of life. An intricate web woven with exquisite balance. This blessed earth, which is our home, is the great wheel from which our life arises. Generated from the heart of divine spirit, condensing into manifestation, the one in the many, Father Sky and Mother Earth. Between them, the 7 layers of manifestation form a rainbow bridge connecting earth and heaven, stepping stones from matter to spirit. Connecting through our bodies as we connect to each other and to the endless web of life that is seeking to become conscious. Aligned along a central channel called the Sushumna, the 7 chakras run from base to crown, generating the patterns of the auric field. Their spinning comes from the intersection of 2 basic currents, one from above and one from below. As these currents pass between the chakras, the centers spin like gears that take us on a journey through life. Together, these 7 chakras describe a profound formula for wholeness and a template for transformation. The location of the chakras in the body gives meaning to their respective levels of consciousness, which we will explore as we enter the lotus of each chakra, beginning with the 4-petaled red lotus located at the base of the spine. The first chakra represents the material world, the indrawing gravity of matter, the force which binds energy into form and creates the density that we experience as the physical world. Its element is earth, and this chakra represents the survival instinct and our primal connection to the earth's matrix of life. It is believed that the serpentine energy of the goddess Kundalini Shakti lies coiled 3½ times around the base chakra, holding matter together. When aroused, Kundalini journeys up the spine, piercing and awakening each chakra in turn. Desculpa, gente, eu tive que aceitar uma pessoa que entrou depois. Her divine partner, Shiva, who abides in pure awareness. De novo. The name of this chakra, Muladhara, means root support. To have the proper foundation for the long journey upwards, one needs roots deep in the earth. It is here that you come home to the peace, stillness, and solidity that is found in the natural world. Meditate here with your roots in the earth, honoring the temple of your body. Muladhara now remains awakened at the base of the spine as we open to the 6-petaled orange lotus of the 2nd chakra, called
Svadhisthana, meaning one's own place. This chakra is related to the element water. It represents the dual nature of existence, the constant ebb and flow of polarity, opposites attracting, moving and flowing toward each other, with a primal longing to merge together as one. Here we tap into the primal flow of the life force energy, pulled by the currents within the soul, urged by our longings and desires. At the level of the second chakra, the Kundalini serpent both divides and unites, creating the eternal yin-yang of existence, spinning in ultimate balance. This chakra emanates from the sacrum and serves the pelvis as the seat of movement, sensation, pleasure, desire, and emotion. As two bodies connect with each other in erotic union, they become one in ecstatic embrace, opening to the waters of passion in their ocean of bliss. Vocês acham que dá tempo da gente assistir um pedacinho do outro, só para a gente fechar os 3 chakras que a gente viu hoje? O que vocês acham? O que você acha? Por mim, tudo bem, dá sim. Né? Acho que sim. Então vamos lá. Para mim tá tranquilo. Beleza. Satisfied, we move from the waters of the second chakra into the third chakra, located in the solar plexus, the yellow lotus of Manipura, which means lustrous gem. Fires of our will to burn through resistance and vitalize the entire system. Pulsating flames of energy enliven us to awaken our power, to burn with purpose, to strengthen our will. Keep that flame alive through all its trials and tribulations as we burn through into ever greater freedom and power. Lest that fire burn itself out, that power must be tamed. Through diligent practice, we unite the energies within and around us. No small task as we follow the chaotic and fiery serpent of Kundalini, harnessing her energy to bring it into our bellies and blossom forth with power. This fire carries and sustains us as we burn through the ego into
dissolve into the lustrous gem that is the true source of power in Manipura. Leaving the third chakra ignited, we rise again to the heart to find a green lotus of 12 petals called Anahata, meaning unstruck or unhurt. The element of this chakra is air as we rise up into the softness and spaciousness of the sky. Now the Kundalini serpent carries us upwards on wings of love to embrace the awakening of divine spirit, which bids the heart to open and fly free. Expanding into the element air with each breath we take, we soar towards the infinite, becoming light. Esplênico é o fogo? Não, esplênico é água, né? Qual que é o água? É o esplênico, Ana. É o esplênico. Dancing playfully with another, we enter the mystery of love and relationship as we transcend ego and journey with others into the divine realm of the heart. Uniting heaven and earth, masculine and feminine, mind and body in perfect balance, the heart is a soft place, tender, deep, a place of compassion and connection. When awakened, the heart beats with the rhythm of life, pulsing its love through all our relations, self and other, culture and planet, human and divine. As we open our own hearts, we tune into the global heart, now dawning at the frontiers of social awareness. From the balance of the heart, we now move into the blue lotus of 16 petals, located in the throat, called Vishuddha, which means purification. In the etheric realm of the throat chakra, Kundalini awakens the core vibrations within, as sound carried on the air of our breath opens our expression to the music of the stars. Listen to the murmur of the voice within. Listen to the song rising out of your heart. From the primordial Om, vibration ripples through all of creation, resonating, expressing, harmonizing, synchronizing, opening our voices to sing our truth into the chorus of life. From
the inside out, our self-expression flows in waves of vibration, taking us deeper and yet deeper to the truth we hold within and the truth we find without. From essence into vibration, to sound, to language, communication, and expressions of creativity. Transferring music, knowledge, and poetry through time. As the fifth chakra vibrates within the throat, we move up to the brow chakra, a lotus of only 2 petals called Ajna, which means to perceive and to command. Vou botar o outro só para a gente encerrar, então. Acho que dá tempo. Vamos lá. Kundalini is now a glowing serpent of light, uncoiling from the depths of our meditation to open chakra 6, the third eye, center of vision, insight, and the limitless world of light. The 2 petals of this chakra bring resolution of duality to the single-pointed focus of the third eye. Of imagination, the place that reveals the radiant light within. Focus your consciousness on this center to find insight, to seek vision, to bask in the eternal beauty of the inner world. As rays of awareness pierce through illusion and bring clarity. As the third eye opens between our 2 physical eyes, we enter the Peraí, que deep a gente entra. meditation that reveals the light within. Keep your gaze steady among your many thoughts and find the portal to the inner mysteries of illumination as they unfold their elegant patterns in the mind's eye. Follow these patterns to discover and achieve your dreams. Seek your guiding vision within the quiet stillness. Once we have seen the path, Kundalini serpent finds her way straight up the spine to pierce the crown chakra. Sahasrara, meaning 1,000. Fully complete from
crown, the seventh chakra blossom as the thousand-petaled lotus of infinite awareness, emanating from the dimensionless point of consciousness within. You are that consciousness, awake, intelligent, divine. Ever unfolding into infinite awareness, the nature of consciousness has no limits. Still your mind to the unfolding petals within. Witness the unfolding sparks of illumination. As Kundalini meets her divine consort Shiva, Shiva, who gives birth to stars and takes you beyond the lower realms to journey to the heart of the cosmos. To the intelligence of creation itself, the realm of divine mind, the universal consciousness that is the source of all. And now we journey back down through each chakra once again on the current of manifestation, knowing that we have awakened the thousand-petaled lotus of cosmic consciousness. We have seen the beauty of the inner world. We have opened throats and song. We have joined together in love. Burned through inertia into fire. Danced in the waters of duality. And found our way home to earth. For all chakras are within us, awakened, enlivened, part of one being, united from base to crown, energized, and fully illuminated. From the one to the many, and the many to the one, we are the rainbow bridge between the worlds.
isso, pessoal. E aí, agora a gente abre aí para os comentários. Eu quis trazer o vídeo porque eu acho que, por mais que sejam vídeos não muito curtos, né? E estejam em inglês, depois eu disponibilizo para vocês verem com calma. Gisele, Oi, depois eu tenho como ver o vídeo, porque para mim travou tanto. Não sei se a minha internet está ruim. você tá no grupo Renascer? Tô. Eu vou postar lá, que aí eu posto Então os tá três, bom. que aí todo mundo tem, vê com calma no computador depois, né? Ah, Parando, então tá bom. tá? Porque eu já baixei, aí Travou o banco muito. lá fica mais fácil carregar. Então tá bom. Porque eu acho que, assim, ilustra muito, né? Assim, tudo que a gente tem estudado. A gente tem visto de forma muito simples, né? Sobre os chakras. Mas eu acho que quando tem algo visual, fica mais fácil para a gente identificar e compreender melhor, né? Eu achei bem bonita essa arte, essa animação que eles fizeram. Ficou lindo, né? Vamos lá, gente. Fiquem à vontade. Quem quiser contribuir, colaborar, ajudar. Acho que ninguém tá Ana. Gisele, a gente aí viu, quer dizer, os chakras, quando a gente está falando de chakras que estão realmente inicialmente num campo nosso energético, né? no nosso corpo etérico, né? Eles são energia, né? Tudo está em forma de energia. E eles se ligam ao corpo, cada chakra a uma glândula especial. Acho que é interessante porque no nosso corpo, o ancoramento dessa energia dos chakras é muito ligada a glândulas, né? Então, seria bom se pudéssemos relembrar aqui cada chakra com a sua glândula, né? Importante de manifestação no nosso corpo. Você tem até aí o livro, não tem, Ana, que a gente estava estudando na segunda, que tem as imagens. Será que a gente poderia usar? Tem aí pertinho, não? Qual o livro que você está falando? Porque você estava falando sobre reprodução, sobre encarnação, e não sei se... Não, mas esse não, né? Ali não tem. A gente pode ver, mas, por exemplo, o chakra básico, quer dizer, qual a glândula que está ligada no nosso corpo físico? Porque os chakras estão nesse nível energético, né? Mas toda a entrada de energia ou saída de energia é através das glândulas do nosso corpo. Uhum. Mas a gente viu que no chakra cardíaco, a glândula é o timo, né? No chakra laríngeo, a glândula correspondente é a tireoide. E a paratireoide, Tireoide. No chakra frontal, é a hipófise. A hipófise. No chakra coronário, é a glândula pineal, que a gente estudou, né? Então, a gente entender que no físico, essa energização vem através dessas glândulas, que, por sua vez, são importantíssimas para o funcionamento de todos os órgãos, porque as glândulas produzem hormônios, e esses hormônios são substâncias que são produzidas e colocadas direto na nossa circulação sanguínea. E elas circulam, esses hormônios circulam em todo o nosso corpo, influenciando comportamentos e influenciando não só, psiquicamente também, né? Por exemplo, sabe-se que quando a pessoa ela tem um hipertiroidismo, né, ligado ao chakra laríngeo, ela fica muito mais facilidade de irritação, parece que o pensamento e a fala, tudo fica muito taquipsíquico, pensa muito rápido, né? Parece que fica muito mais difícil, o coração bate muito mais rápido. É diferente, por exemplo, quem tem um hipotiroidismo, que também já é uma hipofunção do chakra laríngeo, e aí a pessoa fica mais lenta, tende talvez a uma mais apatia, uma depressão, se bobear, né?
Então, quer dizer, a gente entender que começou lá na energia recebida através dos chakras, nos nossos corpos sutis, e vem energizar o nosso corpo físico através das nossas glândulas, né? Quer dizer, se um chakra ligado à parte toda de reprodução, aí quais são? É o ovário, né? Os testículos e os ovários na mulher e os testículos no homem. Quer dizer, cada chakra tem um ponto importante, né? O chakra esse do plexo solar, né? Que é o pâncreas, que é um chakra importantíssimo. O pâncreas lida com toda essa parte muito grande de energia e uma pessoa, por exemplo, tem um câncer no pâncreas, é um câncer grave, né? É uma coisa bem delicada e grave. Então, a gente ter essa conexão do corpo com essa parte energética, né? Sim, você falando do pâncreas e até do baço também, a gente percebe na questão energética o quanto a gente é atingido, né, na mediunidade nessas duas partes do nosso corpo, né? E o quanto às vezes a gente sente uma desenergização quando a gente vai trabalhar em alguém ou em nós, né? Essa dificuldade, às vezes, esse bloqueio energético ou a saturação mesmo, né, de energia. É importante mesmo isso que você está falando. E essa coisa dos chakras inferiores, que são, né, o básico, o esplênico e o plexo solar, se ligam aos superiores muito por esse chakra cardíaco, né? Ele que dá o equilíbrio e ele que dá a modulação, porque se você tem uma emoção forte que está ligada lá a esses chakras aqui, fogo, né? Que é ligado ao fogo, o fogo das emoções, o fogo das paixões, né? Se isso não passa pelo coração, né? Se não é amenizado por essa coisa do coração, tudo vem de uma forma muito explosiva, né? Então, todos têm que estar funcionando bem, equilibradamente. Todos os chakras têm que estar bem, para haver um equilíbrio total do funcionamento das pessoas. Não adianta você estar com um chakra básico maravilhoso, mas o seu coração, o seu cardíaco não está legal, ou o seu laríngeo não está legal. Quer dizer, eles têm todo um comportamento importante, né? de equilíbrio. E o cardíaco é o que fica no meio dos 3 superiores e dos 3 inferiores, né? Muito importante aí. O coração sempre como um meio importante. Vamos ver se mais alguém quer colocar aí mais alguma coisa. Muito bom, Ana, obrigada. Se alguém quiser contribuir, né? A gente tem pessoas aí que aplicam reiki, né? A Leonor que trabalha com acupuntura, né? Aí tem a Aninha e a Sheila que fazem aí a barra de axis. Tudo isso tem a ver com energia e tem a ver com chakras, né? Eu acho importante para nós que trabalhamos no Renascer, né, que é saber essas coisas todas, porquanto quando você vai fazer todo um trabalho, né, de trabalhar os chakras, saber de acordo com que a pessoa chega lá, né, que a pessoa às vezes está debilitada com algum tipo de órgão e que tem a ver com tudo isso, com essas energias que estão em disfunção, né? Então é muito importante a gente estudar isso, para que a gente tenha base na hora de ajudar as pessoas a se equilibrarem, né? Para que promovam também a cura, né? Em função das emoções. Tudo interage, né? Tudo interage, a energia, a emoção, tudo está interagindo. E se a gente sabe que essa mudança tem que ser global mesmo, né? De todo mundo. Quem trabalha principalmente ali no passe sutil, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Ter um estudo mais profundo, estudar bem. Isso é anatomia mesmo, Ana. Tanto na salinha quanto realmente estudar, saber se a pessoa na sua ficha lá está apresentando um problema em tal órgão, qual é o chakra que está precisando ser equilibrado. Então, é muito importante essa questão do chakra. Que eu estava falando, Aninha, porque assim, a gente que está lá trabalhando no passo sutil, chega uma pessoa lá que está precisando que a gente alinhe determinados chakras em função do que ela traz, né? Ali para a gente. Inclusive,
por exemplo, se aquele chakra está hiperfuncionando, como ela falou ali, que gera determinadas características, tanto psíquicas como físicas, ou hipofuncionando, né? Que também vai dar outras características. Então, pela descrição do que os pacientes conversaram lá na entrevista... Na ficha. Você já começa a perceber quais os chakras que você precisa trabalhar. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. E essa questão da Kundalini também é algo sério, porque tem pessoas que ficam fazendo exercícios para despertar da Kundalini, e isso não é uma brincadeira. Exatamente. Esse despertamento da Kundalini leva, às vezes, a um desequilíbrio muito grande pessoal, porque é uma energia fortíssima e que, se você não está preparado, né? Eu conheço pessoas que ficaram, depois que despertou a Kundalini, ficou num desequilíbrio muito grande, né? Sentindo frio, uma sensação gélida, de repente calor, um monte de sensações dificílimas de controlar em função dessa Kundalini despertada. E até de uma distúrbios maneira... psíquicos também, né, Ana? Psíquicos. Ou de repente, um desejo sexual completamente incontrolável. Exacerbado. Uma coisa que fica... Você corre o risco de ficar psiquicamente em desequilíbrio. Então, por isso que muita gente... Ai, que maravilha, se eu despertasse a minha Kundalini, toda a energia subiria, pegaria todos os meus chakras, os seus chakras abririam. Que maravilha! Não é assim. Não é assim. Tem que ser devagarzinho, paulatinamente. Você tem que manter eles trabalhando bem, né? Sem bloqueios, para que isso flua a energia ali. Mas tem gente que faz, né, trabalhos com gurus até para despertamento de Kundalini, e às vezes isso não é tão legal, né? Verdade. A Priscila quer falar. Pode falar, Priscila. Oi, estamos ouvindo. Só para lembrar também... Está muito baixinho. Priscila, está muito baixinho. Está ouvindo melhor agora? Bem baixinho. Tá muito baixo. Ah, tá. Acho que é do celular mesmo. Acho que a bateria tá... Agora, mas está dando para te ouvir. Qualquer coisa eu repito para o pessoal. Tá. É só para lembrar, no caso do nosso trabalho e tudo, a questão do esplênico, a importância por conta da vampirização também, né? Por conta de que eu não entendi? Vampirização. Vampirização. No esplênico? Isso. Isso, Ana, ela falou que a gente, por conta do nosso trabalho, para que a gente também observe, né, e cuide, porque a gente pode sofrer vampirização pelo esplênico. Porque é um centro onde ocorre a vitalidade, onde está muito a nossa energia vital está ali. Então, se um espírito, né, quer vampirizar as nossas energias, ou nossas ou do paciente, ele vai muito aí nesse chakra, né, para sugar as energias. Então, é por isso que ela está falando isso, que é importante não só porque pode ter consequências para nós, como para os pacientes também. Sim. Né? Não só o esplênico, mas esses chakras inferiores, às vezes, são realmente todas essas energias mais densas, espíritos mais densos, eles vão na direção muito desses chakras inferiores, muito na direção dos chakras inferiores. Né? Então, um espírito, por exemplo, que tem um desregramento na parte sexual, ele pode afetar ou, de certa forma, lidar com essas energias do campo sexual, desse chakra que é ligado, inclusive, até o direcionamento sexual ser perturbado, né? Então, às vezes você pode, através disso,
ter uma diminuição do seu desejo sexual, ou um hiperdesejo sexual, por exemplo. Então, dependendo do tipo de entidades que se aproximam, eles vão se aproximar de determinados chakras, geralmente os inferiores, né? Isso com os médiuns aí, que a Priscila está falando também, esse chakra aqui do plexo solar também, né? Tanto que os médiuns sentem que às vezes dá vontade de vomitar, dá dor, às vezes aqui nesse chakra, porque ali é muito comum a apreensão de espíritos que estão, às vezes, doentes, estão com energia baixa, né? E que às vezes ou eles estão ali perto sugando, e às vezes foram colocados por seres que querem prejudicar alguém e vão colocar ali um ser doente para sugar a energia do médium ou do paciente, né? Mas, Aninha, uma pergunta, mas tudo isso tem a ver também com a nossa vibração, né? Porque, assim, a gente não é pego dessa forma se a gente também não tiver no nosso orar e vigiar, né? Porque é importante que a gente também esteja assim, sincronizado. Tudo isso é importante, porque senão não é assim que vai entrar, né? Simplesmente do espírito e de tirar a gente do nosso equilíbrio, né? Então, eu acho A que nossa mente, aliás, o maior órgão sexual nosso é a mente, né? exatamente. O mais Então, forte pois órgão é, então a sexual é a nossa nossa mente mente. tem que ser muito cuidada para que a gente não deixe tudo vulnerável, né? Porque essa vulnerabilidade tem a ver com tudo isso junto, né? Reunido, né? É importante a gente saber, mas é importante que a gente saiba também o quanto que esse outro lado também nos ajuda muito, né? A nossa mente é tudo aí, né? É tudo. E o Pedro hoje não vai falar nada, Pedro? Está caladinho aqui. Ué? Ele está com frio, ele está com frio. Ele está com frio. Estou colaborando com os cortes. Agora é o final. Não precisa ficar traumatizado, né? Assim eu vou ter que trabalhar meus chakras de culpa. Mais alguém, gente, gostaria de contribuir, colocar alguma coisa? Não? Então, vou fazer assim, eu coloco os vídeos lá para vocês, né? Para vocês poderem assistir depois com calma. E semana que vem estamos aí novamente, se Deus quiser, né? Mas eu adorei os vídeos porque mostra toda essa conexão com o universo, né? A gente, energeticamente, toda em conexão, como é importante, né? A gente estar ligadinho, né? Exatamente, muito bom. Gisele, posso fazer uma pergunta final aí? Claro. Nas crianças, quando elas nascem, assim, nos bebês, esses chakras eles já estão organizados e assim, de uma certa forma em equilíbrio, e isso vai esse desequilíbrio, não sei, pode acontecer ao longo da vida. Nas crianças, como é que isso acontece? Eles também têm as mesmas dificuldades nossas, assim, do desequilíbrio dos chakras? Então, quando chegam eles podem ter também, mas quando chega numa determinada fase da vida, isso fica mais evidente, que é quando a gente começa ali a pré-adolescência, né? Porque aí eles começam a perder essa conexão com o divino, com o puro, no sentido daquela ampliação que eles têm de até os 7 anos, mais ou menos, eles têm uma ligação total. Então a gente fala assim, as crianças veem o tempo todo espíritos, entram em contato e entram mesmo, eles têm uma mediunidade totalmente, uma conexão muito aberta, né? E aí, a partir de uma certa idade que eles começam a tomada de consciência e o processo de reencarnação, né, se concretiza de fato nessa fase, aí a gente começa a perceber os desequilíbrios acontecendo. Mas pode ser que tenha algum desequilíbrio, sim, por conta das dificuldades que eles nascem também, né? Tudo isso está muito relacionado aí. No início da vida, os chakras ainda estão imaturos, né? Vai havendo um amadurecimento desses chakras posteriormente. Mas a gente não diz um desequilíbrio, né, Ana? Porque eles estão em amadurecimento, em desenvolvimento. Os desequilíbrios começam mais nessa pré-adolescência e nessa fase que vai saindo da infância. É interessante que, por exemplo, a gente está falando da importância dessa energia que a gente nasce, traz, todo
toda a parte psíquica, né? Que às vezes toda essa energia psíquica que já está presente dentro do espírito quando nasce, dentro de nós, mas na realidade a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu estava até vendo isso outro dia, lendo aqui com o Pedro, que falando da importância dessa memória toda que nós trazemos, ela não fica todas as nossas potencialidades não ficam todas assim presentes logo na criança pequenininha, porque senão queimaria os neurônios. É igual como se fosse o espírito é uma lâmpada de grande potência e que a criança não tem. O corpo é muito imaturo ainda, antes dos 7 anos, o corpo é muito imaturo para receber todo aquele potencial energético do espírito. Então, aquelas lembranças, a potencialidade, as reatividades, as tendências do espírito. Então, por isso que os pais têm esses 7 anos iniciais de maior maleabilidade para ir modificando até certas tendências que o espírito traz, né? Ana, e até assim, não é nem indicado que a gente desenvolva e estimule muito essa questão de desenvolvimento mediúnico espiritual em crianças, até por conta disso tudo que a Ana está dizendo, desse amadurecimento que eles precisam, né? E é interessante que quem gradua isso, eu estava lendo, inclusive, no livro do Dr. Fritz, isso, que ele diz o seguinte: a natureza gradua proporcionalmente esse despertar do espírito na matéria. E, através das várias etapas de vida, essa carga elétrica, a gente tem que ter cuidado, porque seria uma carga elétrica de alta voltagem, né? Que poderia, assim como queimar, ou se eu colocasse na tomada algo elétrico, né? A mesma coisa somos nós. O espírito encarnado, se receber aquelas grandes emoções do espírito, os raciocínios incomuns, seria assim como se fosse uma desarmonia, iria afetar inclusive a coesão molecular. E aí o que acontece? Iria ultrapassar a capacidade normal que a criança tem de se adaptar a tudo isso, aquele potencial do espírito. E quem faz isso, a sabedoria do nosso psiquismo é tão grande que criou uma glândula que ajuda a frear o crescimento, a descida de toda dessa ação demasiadamente violenta do espírito sobre o corpo. Quem freia é uma glândula que todo mundo quer, a glândula ligada ao chakra cardíaco, que é a glândula do timo. O timo é que faz, que freia essa voltagem sideral que vem lá do espírito e que dá a freada e permite para a criança não ter um curto-circuito cerebral que poderia atrapalhar os neurônios e toda a rede cerebral dele. Então, você vê que como é importante tudo isso, né? Como as nossas glândulas que estão ligadas a determinados chakras também têm uma função importante, né? Então, Ana, a aplicação de reiki em criança não é recomendado. Não é isso. Não. Fala. Como que funciona? O reiki é uma energia que não faz parte do médium. Ele complementa, sim, mentalmente, mas é uma energia do próprio sistema e do mentor, da criança que vai ser trabalhada. Na verdade, o médium é só um intermediário de um processo. E a gente vê, inclusive, crianças já aplicando o reiki. Sim, mas vai receber de acordo com a necessidade dele, né? Tudo é perfeito no universo. A gente não estimula o desenvolvimento do mediunismo, né? Dos fenômenos e tal. Porque isso pode ser prejudicial. Mas o reiki, como o Pedro falou, não é do médium, não é uma energia do médium, ele é só um canalizador. E a criança pode ser um canalzinho também, a criança já pode ser também um canal. É diferente do que eu estou falando. O que eu estou falando é que o timo, que é essa glândula ligada ao chakra cardíaco, impede o espírito de se manifestar de chofre, né? Com todo o seu potencial psíquico até os 7 anos. Então, quem faz essa freia, esse potencial do espírito diretamente no corpo, que ainda é imaturo, é o timo. Mas é diferente de uma energia do reiki
que vem de dimensões altas, né, elevadas, e que o médium é só um canal, né? Essa energia. Ok. Gia, Entendi. Obrigada. Gia, tá me ouvindo? Oi, tá ouvindo, Gia? É a Pri. Gisele. Oi. Eu tô te ouvindo aqui, meu microfone estava desligado, eu estava respondendo, você não estava me ouvindo. Eu estava falando. Não, só sobre a questão do reiki, o que eu vi, até o Tony lá do Arcas falando sobre isso, porque lá eles têm evangelização infantil, as crianças aplicam passe, e aí ele também estava falando sobre passe e reiki aplicado por crianças, o ideal é que elas só apliquem em crianças, em animais e plantas, por conta exatamente deles terem os chakras bem alinhados. E nós, como adultos, por mais que a gente seja espiritualizado, nem sempre a gente vai estar muito bem alinhado. É isso Então, mesmo. a questão é essa, eles podem receber reiki, podem receber passe de qualquer pessoa, de adulto, enfim, mas na hora de aplicar o passe ou de aplicar o reiki, deveria ser em outra criança, animal ou planta. É isso mesmo. É isso Eu também aí. ouvi. Uma pureza muito grande, né? Das Legal. crianças muito mais purificada, uma energia Sim. purificada, né? Muito bom. Gente, tá muito bom, mas eu tenho outro compromisso. Vamos terminar. Agradecer muito, né? Mas assim, é um assunto que é muito rico, né? A gente quer ficar falando aí toda a vida sobre isso, porque é muita coisa que vem de dúvida, né? Mas a gente vai tirando na outra semana, vamos pôr aqui na Ah, tá segunda, ótimo. né, Ana? Eu também eu tenho que parar agora. Um beijo para todos. Beijo. Sheila, você Agradecendo faz aí a a prece todos final a pra presença. gente? Oi? Você faz a prece final? Faço. Obrigada por esse momento. Que nossos mentores nos abençoem, para que a nossa noite seja uma noite muito especial, com tanta energia amorosa, e que nosso fim de semana também seja um fim de semana muito, muito especial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora na hora da nossa vitória, sobre os nossos erros, a doença e a morte. Assim seja. Muito obrigada, gente. Um beijo. Semana que vem. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Beijo, pessoal. Fica com Deus, hein? Obrigadão. Beijo para todos. Tchauzinho, tchau, querido. Saudade, Boa saudade. noite a todos. Também tô com saudade. Beijos. Beijo, Lael. Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Vamos lá.